ela tinha esperança em vir o garoto, a criança, o jovem, um sacerdote, profeta, juiz, chamado Samuel. Mas ela veio através de persistência, através de insistência e resistência também. Todos nós um dia vamos passar um dia disso. Tem coisa na nossa vida que Deus chega a tomar, mas tem coisa que Deus na nossa vida também chega a tomar por permissão dele. É para que a gente venha repreender aquilo automaticamente que está nos afligindo, aquilo também que automaticamente está para por vir. Deus, intermédio de si, levanta muita gente para nos ajudar. Eu recordo que algum tempo atrás, eu estava até falando com minha noiva, um pastor lá de São Paulo, ele vive em São Gonçalo. Eu estava passando maior crise no ministério, maior crise na vida assim, vontade de desistir, parar de pregar, porque eu já prego há 7 anos direto, sem parar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou acontecer isso? Então o pastor, ele me liga lá de São Paulo, não sei como ele conseguiu meu telefone, não sei como ele conseguiu, arrumou o jeito, porque o código da cidade é diferente. Ele virou para mim e falou assim, ontem eu estou em cima do monte, mas escute uma coisa, Deus mandou interceder pelo teu ministério. Naquela crise que eu tinha desapareceu. Tudo que eu tinha naquele momento desapareceu. Às vezes é necessário Deus levantar pessoas para nos ajudar, aleluia, para interceder, para te incentivar. Se você prega, continue a pregar. Se você louva, continue a louvar. Mas não pare. Não pare de louvar, não pare de pregar. Mesmo que as lutas venham, a dificuldade vem, a vontade de parar vem. Nem que se levante uma grande multidão para tentar parar. Portanto, que ninguém tentou parar Jesus. Quer ver uma coisa? São Marcos capítulo 2, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus ele começa a entrar na sua casa, cidade de Cafarnaum. Junto com ele estava Pedro, Tiago, André, Mateus, Bartolomeu, Filipe e todos os discípulos que ele carregava entre si. A Bíblia diz que na porta estava uma grande multidão querendo ouvir a sua palavra. Mas nós venhamos a entender que Jesus estava dentro da casa. Então souberam que um paralítico ouviu falar acerca de Jesus, que ele estava dentro da sua casa. A Bíblia Sagrada diz que naquele mesmo momento, que aquele paralítico de Cafarnaum ouviu Jesus, que estava dentro da casa, a Bíblia diz que ele veio carregado por 4. Todos nós conhecemos essa história, mas eu fui descobrir a representação e o significado da palavra 4. A palavra 4 significa autoridade e controle de Deus. Aquele homem foi levado por cima da telha e foi colocado lá. Às vezes as pessoas, a multidão que está pela frente, às vezes é impedido, às vezes nos impede de a gente alcançar o nosso milagre que a gente tem por alcançar. Às vezes essas multidão fica na frente da nossa casa, fica na frente do nosso ministério para tentar parar a gente. Mas se Deus levantou a gente, ninguém mais vai parar ninguém. Só vai parar se você quiser. Aleluia. Eu costumo, amado, dizer um negócio. A gente só vai parar de caminhar, só vai parar de dar prosseguidade no ministério se a gente quiser. Se a gente quiser parar de pregar, a gente vai parar de pregar e pronto, final. Não tem ninguém. Mas sendo que Deus, Ele não deixa você parar. Quer ver uma coisa? Livro de Daniel, capítulo 5, diz a Bíblia Sagrada que o rei Belsazar, ele começa a dar um banquete para aquelas pessoas que vieram se apresentar. E diz o texto sagrado que automaticamente o seu pai, que pela ordem que ele conhecia, Nabucodonosor, ele não era seu pai de natural, ele não era seu pai de sangue, não era seu pai carnal. Não, ele era seu pai porque ele conhecia as autoridades de Nabucodonosor e tudo aquilo que ele tinha. Então ele foi colocado como pai, ou seja, Nabucodonosor foi colocado como pai dele. Mas sendo que uma coisa, me preste bem atenção, quando eu comecei a ler o texto, eu descobri, amados, uma seguinte forma, eu descobri que ele pegou coisas do utensílio dentro da casa de Deus, ainda por cima fez barganha, porque quando Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, ele levou os vasos de ouro, que habitaram dentro do templo do Senhor. Então ele pegou esses vasos e começou a beber, a se embriagar, a se deliciar a sua glória, a tua honra, a tua majestade e a sua beneficência. Então nós viemos entender uma seguinte forma: ele tocou naquilo a qual Deus mais amava. Então o que aconteceu? Ele pegou, a Bíblia diz que apareceu-se uma mão escrita, que automaticamente estava escrito Tekel, Tekel,
passinho, passinho, foi achado em falta na balança. O que a gente entende por aí? Ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Ninguém pode tocar no seu ministério, na sua vida, na sua casa e naquilo que Deus preparou. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém. Então, viu ele entrar em Jerusalém e roubou as coisas mais preciosas que tinha dentro do santuário do Senhor. E eu creio que ninguém vai tocar mais em mim, mais em você, a partir desse ano que está vindo por aí. Amém. Amém? Porque uma grande trajetória, uma grande glória de Deus está por vir sobre a nossa vida, sobre a nossa Verdade, eu casa, creio. sobre o nosso ministério e sobre aquilo que Deus preparou sobre a nossa vida e tudo aquilo que Ele está projetando no céu. Amém, gente? Vamos ficar de pé, por gentileza.